Oi, nós novamente com mais uma live muito especial. Gente, eu nunca dei esse tema antes e eu estou super motivada, inspirada de chamar o meu convidado de hoje. Deixa eu ver ele aqui. Deixa eu chamar. Peraí, ele não pediu. Peraí, deixa eu ver como é que eu faço para chamá-lo. Ok. Vou colocar o nome dele aqui. Doutor Salles. Oi. Eu estou esperando o meu convidado maravilhoso. Acabei de chamá-lo. E ele deve estar chegando a qualquer momento. Eu nem conversei com ele sobre isso. Eu achei que ele já sabia. Do Sedismar. O chamado foi feito. Já convidei. Agora é esperar. Bom, enquanto eu espero, eu vou falando sobre ele, porque ele é uma pessoa muito especial. Além de um profissional credibilizadíssimo na área que ele é profissional. Eu não quero falar tudo, porque quando ele chegar, eu quero fazer a introdução, né? Aquela introdução maravilhosa. Mas, se vocês tiverem alguma pergunta, enquanto isso, eu vou falando com vocês até ele chegar. E eu gostaria que vocês fizessem as perguntas mais sobre coisas espirituais hoje, tá bom? Esse é o tema. E eu adoro esse tema. Eu não falo muito sobre esse tema, não. Mas, quando eu abro a boca para falar sobre espiritualidade, eu gosto. E eu não estou falando de religião. Quando eu falo espiritualidade, não é religião, tá? Religião é uma coisa, espiritualidade é outra, diferente, tá? Não sei se... o doutor está chegando aqui, está me acenando. Eu espero que apareça a imagem dele. Deixa eu ver aqui. Aceitou. Está chegando, meu convidado especial. Deixa eu ver quando é que ele vai aparecer. Tchan, tchan, tchan. Doutor, estou esperando a sua imagem. Estou aceitando. Cadê? O Instagram, às vezes, demora, gente. Desculpa aí, mas o Instagram é muito doido. Tá demorando. Bom, espero que o doutor esteja. Se tiver qualquer problema, chama no meu celular. Aliás, deixa eu ver aqui. Entrar ao vivo. Pronto. Já cliquei 3 vezes para ele entrar ao vivo. Aceitar, 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 entrar ao vivo. O doutor diz que está aqui, mas quando o senhor aparece, o senhor está, o senhor aparece, eu vejo a sua imagem. Então fala para mim, para ver se eu ouço a sua voz. O senhor tem que aceitar o meu convite. Tem que clicar lá no meu convite. Deixa eu ver aqui. Entrar ao vivo com o doutor Santismar. Eu estou querendo entrar ao vivo. Ver. Entrar. Não sei por que não está entrando. Entrar ao vivo. Doutor Salismar, eu estou aceitando, eu estou vendo a sua letra, mas alguma coisa o senhor não está no convite de colaborador. Eu estou convidando o senhor para entrar como colaborador, como convidado e participando junto comigo da live. Dá uma olhadinha na lista que o Instagram está mandando e o senhor clica
para ser colaborador. Eu estou pedindo para o senhor é meu convidado. Veja se o senhor aceita o meu convite. Eu estou vendo que o senhor está aí, porque eu estou lendo o que o senhor escreveu, está aqui. Mas eu preciso que o senhor venha ser parte da minha live. Entrar ao vivo. Eu estou aceitando. Estou vendo que o senhor disse que o senhor enviou uma solicitação para participar. Eu vejo e aceito. E aí, agora, o senhor vai ver aí onde o senhor vai ligar para o senhor entrar. Conseguiu? Eita, Instagram! Olá, estou aguardando o doutor entrar. O doutor está tendo dificuldade de entrar e a gente não conversou sobre isso antes. Deveríamos, né, doutor? Deveríamos ter conversado sobre isso antes. Não conversamos. Enquanto isso, deixa eu ver aqui mais uma vez, gente. Um momentinho. Seja bem-vinda, Adila. Estou esperando o doutor entrar. Tá bom. Opa, opa! Olha, já estou vendo aquela face simpática. Vai receber um beijo. Ah, agora preciso que o senhor tenha luz. O senhor está um pouquinho, está do lado de fora, né? Marcelo tem um perfil de torcida do Vasco nas redes sociais. Não. Quem é? Quem é que está aqui? Não é o doutor Salles? Não aparece para mim a opção para entrar. Doutor, eu lhe convidei. O senhor foi convidado. Vou convidar de novo. Vou convidar novamente. Eu mandei um convite. Quando o senhor vê o convite, é só clicar lá. Agora entrou. Doutor Salismar? Oi, tudo bom? Pronto. Eu não estou vendo o senhor. Ah, pois eu estou lhe vendo, viu? Pronto. Se o senhor está me vendo, não tem problema. Eu não estou. Mas É. já aconteceu antes, com 2 convidados, o senhor será o terceiro, que eu não vejo, porém, a gravação vai ser feita com nós dois e todo mundo vai poder ver nós dois. Tá bom? Tranquilo, tranquilo. Eu estou Tudo vendo as bem? duas telas. Agora deu para ver as duas telas agora. Eu não, eu só estou vendo eu mesma. Ah, tá legal. Então o senhor vai perdoando aí se eu perder alguma Tranquilo, coisa, algum semblante, alguma. Não tem problema, eu estou ouvindo o senhor perfeitamente. Tá bom? tranquilo, tranquilo. Seja bem-vindo, doutor Salismar Correia. Muito Muito obrigado. obrigado por ter aceito o meu convite, né, de última hora, para fazer parte dessa live, que vai ser muito especial, eu já mencionei isso. Nós vamos falar sobre coisas que normalmente eu não falo, mas que são muito importantes para a nossa vida, que são as partes espirituais da vida, É né? verdade, é verdade. Então, o senhor é um escritor, autor best-seller, depois o senhor vai falar do nome do livro, e o senhor também é médico, especialista em cardiologia, Exatamente, exatamente. né? Então, É, parabéns pelo que o senhor está fazendo, porque já ser um médico já é muito trabalho, e além verdade. disso, ainda escrever um livro também é muito trabalho, porque eu tenho 4 e sei o que é trabalho. E É, além disso, o senhor é um pelegrino.
Sim, também. Peregrino da vida. Doutor, o senhor arrasa. Ah, que Então, legal. eu gostaria que o senhor, primeiro de tudo, desse boa noite às pessoas que estão aqui para lhe ver, né? E para lhe ouvir, porque a sua mensagem é uma mensagem muito importante. E eu gostaria também que, de vez em quando, o senhor me desculpasse, eu vou pedir para o senhor dar uma pausa, para que, se as pessoas escreverem alguma pergunta ou comentarem alguma coisa, eu gosto de verbalizar isso. Eu gosto de ter Tranquilo, interatividade com as pessoas, né? tranquilo, tranquilo. Porque aí fica mais humano a Eu live, acho também, né? fica mais empático, né? Isso. Isso Nós para. somos pessoas simpáticas e eu gosto de interatividade, porque Ah, que legal, isso é parte da minha espiritualidade. que legal. Também, eu gosto muito disso. Isso. Então, dê uma boa noite para as pessoas e fale um pouquinho sobre a sua vida e a vida do seu filho. O que fez o senhor fazer uma peregrinação? Exatamente. Então, olha, meu nome é Salismar, eu sou médico cardiologista, né? Uhum. E tenho 36 anos de formado, um bocado de tempo já Faz na tempo, vida. não? E ao longo da vida a gente vai aprendendo muito, né? Nesse É. processo evolutivo da gente, a gente vai aprendendo. Uhum. Esse é o terceiro caminho de Santiago que eu faço. Eu já fiz dois caminhos só, e dessa vez eu resolvi fazer o caminho com meu filho. Eu vou pedir uma pausa para Pois que, não. para que o senhor explique um pouquinho sobre o caminho de Santiago. Eu sei, mas eu sei Hum. que muitas pessoas, e a maioria das pessoas, nunca ouviram falar no caminho de Santiago. O senhor poderia explicar um bocadinho, por Tranquilo, favor? tranquilo. Quando Jesus morre, os apóstolos eles se dissipam, né? Cada um vai para um canto pregar, né? O Hum, próprio Jesus disse que eles fossem aos confins do mundo levando o evangelho. Então eles, quando Jesus morre, cada um vai para um canto pregar. E Tiago veio para essa região ali da Espanha. E ele pregou por lá, não teve muita aceitação, não teve muitos adeptos. E depois ele volta para Jerusalém, quando ele é decapitado por Herodes, né? O corpo dele jogado por cima das muralhas de Jerusalém. Os discípulos dele pegam esse corpo dele, colocam numa balsa e trazem ele exatamente para esse lugar lá onde ele pregava, né? Na hum, região de Ilha Flávia. hum, Então, chegando lá, eles enterram o corpo do apóstolo Tiago lá. E ele fica lá esquecido por muito tempo. No ano de 800 e alguma coisa, um pastor lá viu que viu umas estrelas, um campo assim com as estrelas caindo em um local assim, sabe? E hum. ele foi observar o que era e chegou lá e encontrou os restos mortais de Tiago, né? Identificou através talvez tinha alguma coisa escrita lá, ele identificou que eram os restos mortais de São Tiago. E foi falar para o bispo foi lá e constatou realmente que era os restos mortais de Tiago, e desde então começou uma peregrinação até a tumba do apóstolo, né? O nome de Compostela exatamente é Campo de Estrelas, né? Santiago, apóstolo, então Campo de Estrelas é Compostela. Então, esse local ficou conhecido como Santiago de Compostela. E começou uma rota de peregrinação até o túmulo, né? E vinha pessoas de toda a Europa iam para lá. E as cidades elas foram surgindo através do caminho, né? As pessoas saíam de sua casa e até lá. E a cada dia que eles caminhavam, eles iam parando. E ali onde eles iam parando, ia surgindo um hospital. Depois aquele hospital ia crescendo mais. Construir uma igreja, depois foi se tornando vila, e as cidades foram surgindo ao longo do caminho. Algumas cidades já tinham, já herança do caminho, mas a maioria das cidades surgiram ao longo do caminho, né? Uhum. E é um caminho muito mágico, inclusive, assim, há estudos mostrando que os celtas já faziam e outras civilizações percorriam esse caminho muito antes dessa história do apóstolo Tiago, Hum. porque acreditava-se que a Terra acabava ali naquela região, né? Não Ah, existia ainda, não tinha sido descoberto a América, então eles achavam que a Terra acabava ali. Então existia esse ritual de purificação de ir até lá, ao final da Terra, né?
Hum, próximo de Santiago, tem um local chamado Finisterre, que era o final da Terra, onde existiam muitos rituais, ainda existe ainda alguns círculos, algumas pedras que lembram que ali algumas civilizações faziam alguns rituais ali, né? Então o caminho é interessante. muito mágico, né? O caminho Hum, é muito mágico, só sabe quem faz o caminho, né? Você aham. pode até Mas, começar o caminho com um hum, intuito turístico ou até de aventura, mas você não termina a mesma pessoa que começou. não. Muitas coisas acontecem no caminho, desde Hum, sonhos, desde encontros. O caminho deixa você mais sensível, deixa você mais humilde, né? Você começa a caminhar e você começa a perceber que você precisa de poucas coisas para ser feliz, né? Não mais numa mochila do que duas mudas de roupa, poucos objetos ali, e para ser feliz a gente não precisa mais do que isso. E o caminho transforma muito. A primeira vez que eu tive contato com o caminho foi através do livro de Paulo Coelho, O Diário de um Mago, hum, que ele fez esse caminho, acho que no ano de 1990, eu acho. hum. Aí eu li esse livro e eu disse, um dia eu vou fazer esse caminho. E ficou ali, surgiu a oportunidade, eu fiz o caminho. Realmente foi um divisor de água na minha vida, antes do caminho e depois do caminho. E, e eu sempre queria muito fazer o caminho com um filho, né? E Mas, surgiu a mas oportunidade antes de do senhor fazer. começar, agora o senhor fala um pouquinho da história do seu filho. Ah, meu filho. Eu tenho um filho, né, que é um ser humano maravilhoso, né, teve o privilégio de nascer com algumas diferenças do comum, né? Hum. Ele tem o TDAH e tem a dislexia, descalculia, né? Um modo de ver diferente o mundo, né? Um modo de analisar diferente do mundo e que não é o modo que se encaixa na nossa educação, né? Porque nós ainda vivemos numa educação do tempo analógico, do século passado ainda, que tenta encaixar todo mundo dentro de uma caixinha, né? Como uma Uhum. linha de produção e quer que todo mundo seja igual. E a gente faz muito essa analogia com um jardineiro. Eu acho que o educador é um jardineiro, né? Cada flor tem o seu tropismo, né? Cada flor tem a sua cor, tem o seu perfume. E o que um professor deve ser é como um jardineiro, de cuidar, de preparar um solo fértil, né? Deixar cada planta crescer e ser o que ela é, podar ali só os excessos, né? E jamais comparar uma flor com a outra. O professor jamais deve comparar um aluno com o outro, né? Jamais Ah, deve ensinar a mesma coisa e pedir a mesma resposta, que cada um tem um mundo diferente, né? sim. Então, durante o caminho, a gente aprendeu muito sobre isso, a gente conversou muito, e o caminho foi muito revelador. Durante o caminho, ele foi enfrentando essas dificuldades dele, ele foi Mas, relatando para mas o senhor ainda não falou que a sua peregrinação foi junto com seu filho. exatamente, foi O senhor junto não com meu disse filho. isso. Esqueci. Então, assim, Ah, não pode esquecer. é, Esse é o título do seu livro. Eu até fiz exatamente, confusão. E o senhor me exatamente. explicou. Agora explica para a nossa audiência hoje aqui o quanto o senhor foi excepcional em Eita. fazer essa peregrinação, que já é uma coisa dificultosa para uma pessoa que não tem os problemas que o seu filho tem, físicos, Exatamente. e o senhor fez junto com ele. Exatamente. A jornada ela se torna bem especial exatamente por isso, entendeu? Porque durante o Uhum, caminho a gente nós não somos atletas, eu sou médico, né? Tenho uma vida quase que sedentária pela correria do dia a dia uhum. e então a gente começou a treinar pouco tempo antes e a gente foi ainda não estava fisicamente tão preparado, né? E a gente começa de um trecho que é o mais difícil, é a subida dos Pirineus, são 1.600 metros Eu que ouvi você sobe. falar. Você sobe logo no início, assim, os primeiros 5 quilômetros são 1.600 metros. Então, assim, é uma parede que você sobe, sabe? E a Hum, gente enfrentou chuva, tempestades, né? Então, assim, nada melhor do que enfrentar esses medos e vencer esse medo, mostrar que você é capaz, entendeu? fazendo uma Então, quando você. analogia com a vida, né, doutor? Exatamente. No caminho, a gente usa muito essas analogias, né? Primeiro, porque a nossa vida é uma caminhada, né? Nós estamos caminhando do berço até o túmulo, né? E Exato. nessa caminhada, nessa jornada,
a gente vai encontrando pessoas que vão caminhando um período com a gente, daqui a pouco aquelas pessoas ou resolvem andar mais rápido, ou a gente vai mais rápido, ou ela quer ver uma paisagem, a gente quer ver outras coisas, e a gente vai se separando, né? Hum, Então a vida é assim, a gente às vezes encontra uma pessoa que caminha com a gente um tempo, depois a gente se separa, encontra outra pessoa, e assim é o caminho. E a gente vai aprendendo, com cada uma vai deixando uma lição, né? E o caminho a gente usa muito essas metáforas, primeiro da simplicidade, que você não precisa de muito, e que outra coisa importante é que o que você acumula pesa, né? A mochila é um exemplo muito grande disso, né? Quanto uhum. mais desapego você tiver, menos você sofre no caminho, né? A gente Eu costuma. posso fazer uma analogia com esse exemplo que o senhor está dando agora, Pois não, com- principalmente com mulheres. Porque exatamente. eu fui uma mulher que eu comprava, assim, doentemente. Não existe essa palavra, mas eu inventei agora. Eu A sei, gente vai para o shopping, doutor, a gente compra compulsivamente. tudo que a gente acha que, É, de que repente, vai tem um precisar. desconto, a gente bota É, desculpa para de comprar. verdade. É E a verdade. gente vai acumulando, acumulando, acumulando. Quando a gente faz uma mudança, é que a gente vê como a gente junta a tralha, Exatamente, sem como as precisar. coisas ficam pesadas na nossa É, vida por a fica gente mesmo. ficar carregando tudo É, isso nas nossas é. costas. Tudo, medo, responsabilidade, pessoas que a gente carrega muitas dores, né? Medos, E, anseios, ansiedade, que a gente não precisa carregar nada e o, disso. e o dinheiro também, né? Porque o dinheiro E vai o dinheiro, embora. e o dinheiro também. Lá no caminho, a gente encontra muito nos albergues, assim, pessoas que vão deixando roupas, vão deixando botas, sapatos, vão deixando coisas, e tem lá, em quase todos os albergues tem assim, pegue o que quiser, deixe o que quiser e pegue o que quiser, mais ou menos assim. A gente olhava um para o outro assim, e via até coisas bonitas. E aí, você está precisando? Não. Isso vai pesar, vamos deixar isso aí. Entendeu? Vamos deixar isso aí, isso Tá vai pesar, bom. melhor não levar, entendeu? Isso, isso. Ó, doutor, estão falando aqui umas coisas que eu gostaria de dividir, porque são importantes. A Alice está dizendo que ela está ansiosa pelo lançamento do seu livro. Eu acho que ela não sabe que o senhor já lançou o seu livro. Não, ainda não. Eu estou na fila lá. O meu vai ser lançado agora no final do mês. Ah, não sabia que É, já tivesse exatamente. sido lançado. Não, o meu eu entrei no grupo agora, vai ser lançado. Eu entrei naquele dia no grupo, coincidência a gente se encontrou. Vai ser lançado no final do mês. Olha, não existe coincidência, viu, doutor? É verdade. Não existe. Então, eu acredito espiritualmente que o Senhor está aqui, não por coincidência, mas por ação divina, porque era para ser outra convidada. Você É lembra? verdade. É verdade, é E verdade. ela É. desistiu. E Ah, que aí legal. eu coloquei lá no nosso grupo de best-sellers e o senhor foi o único. Aliás, Foi depois mesmo. do senhor veio outras pessoas, mas o senhor foi o Hum, único que viu hum. e Ah, que se legal. lançou. Então, esse livro já é especial, já dessa forma, porque eu estava pensando que você já tinha Não, não. lançado. Não, Então, então, anotem aí que vai ser quando mesmo o eu estou lançamento? pensando em lançar no dia 30 de julho. 30 de julho, gente, anotem É, aí. O é. lançamento vai ser dia 30 de julho. E tem alguma coisa especial sobre esse lançamento, doutor? Tem, né? Tem, Como que porque na vai ser o verdade. preço? Como é que vai ser o preço? Ah, exatamente. Porque o objetivo maior desse livro não é ganhar dinheiro com o livro. O meu objetivo maior é que ele consiga impactar pessoas, entendeu? Ele consiga transformar vidas, como transformou a minha, como transformou a vida do meu filho. Que as pessoas passam a ver o mundo de uma forma diferente, sabe? Passam a ver a vida com mais leveza, né? Uhum, Entender que essa vida é uma passagem, que a gente perde muito tempo com tantas coisas boas, bobas, carregando tanto peso sem necessidade, né? E a uhum. gente e a gente pode viver de uma forma melhor. Então, assim, eu tenho muitos pacientes que me procuram todos os dias aqui com dores na alma, pessoas que chegam achando que estão com problemas no coração, e outros até têm, né? E são pessoas que, quando eu percebo que eles estão carregados, estão pesados, instintivamente eu digo assim: olha, perdoe as pessoas que lhe causaram mal. Aí eles olham para mim assim, me assustado: doutor, meu caso é grave.
Eu digo, não, não é grave não. Mas por que que o senhor está pedindo para eu perdoar a pessoa? Eu disse, porque quando você perdoa, você é quem ganha, você tira um peso muito grande de cima de você, entendeu? Talvez essa hipertensão, essa arritmia, essa insônia, essas dores, essa depressão, tudo isso sejam mágoas que você esteja carregando, né? Se o senhor perdoar, o senhor vai se livrar de tudo isso, vai tirar desse peso. O senhor vai fazer mais bem a você do que a outra pessoa, né? Aí eles ficam Verdade, assustados. verdade. Doutor, Aí é engraçado que ele. eu quero É, adicionar ao que o senhor está falando, porque muitas pessoas não dão a devida importância às emoções. exatamente. É engraçado que eles saem, aí vão lá fora e comenta com o acompanhante. Aí o acompanhante vai, entra no consultório. Doutor, o caso dele é grave, ele vai morrer. Eu digo, não, por que o senhor está pensando nisso? Não, porque o senhor pediu para ele perdoar. Sabe? As pessoas associam que a gente só deve perdoar alguém no leito de morte, entendeu? Carrega aquele peso todo, aquela angústia, insônia, depressão, ansiedade, né? Uhum, E está carregando inutilmente, né? Então, uhum. Com então é, certeza. Mas é é, isso, eu quero fazer um parêntese para que as pessoas que vão ver essa live depois e as pessoas que estão aqui, que as nossas emoções são tão importantes quanto o nosso físico, quanto a exatamente. nossa mente. Elas são parte, elas fazem parte do quebra-cabeça do aprendizado de vida. Sem elas, Exatamente. a gente não escolhe o que a gente quer na vida e a gente não evolui sem as emoções serem bem tratadas, né? Às vezes as pessoas chegam aqui, quando eu pergunto, mas como é que você está? Eles, eu estou com a dor aqui no joelho. Não, eu estou perguntando, você, como é que você está? Porque você não é esse joelho, você não é esse corpo, você é um espírito, entendeu? Na verdade, nós somos um espírito que temos um corpo, né? Nós não somos um corpo que tem um Isso, espírito, né? é isso Depois, mesmo. depois do túmulo, continua, nós seremos ainda o que somos, entendeu? Né? Não vai Isso. se acabar. Eu creio muito nisso, né? Então Eu aqui a gente quero. procura. Eu não tenho problema nenhum no coração, mas eu quero o senhor que seja meu doutor, se eu Ah, precisar. que legal. Exatamente. Porque, na verdade, a gente tem que investir no que somos, no que vamos levar, entendeu? Isso, Esse corpo que eu isso. tenho vai, sei lá, durar 80, 90, 100 anos no Uhum, máximo, que o ser humano. Mas a gente não é, a gente vai viver muito mais, né? com Então, o que eu digo a certeza. muitas pessoas: olha, você não é essa pessoa gorda, nem magra, nem alta, nem baixa, né? Você não é pessoa bonita ou feia. Não, você é um espírito, entendeu? Você é muito mais do que isso aí, entendeu? Muito Isso mais, aqui que muito maior, carregamos. né? Isso aqui que a Do gente nosso carrega é filho. uma carcaça, entendeu? Que vamos deixar um Exatamente, dia, né? Pegamos ela exatamente. emprestada e vamos deixar um dia e vamos seguir nossa jornada. Que estado que o senhor está agora? Eu sou do Estado do Rio Brasil. Grande do Norte, do interior do Rio Grande do Norte. Porque eu estou ouvindo a sua pronúncia é do Nordeste. É, exatamente. E eu estou reconhecendo, porque eu estou em Salvador, Bahia. Ah, que legal, que legal. Então, eu estou reconhecendo esse sotaque. Mas eu não É, sabia de que estado do Nordeste seria. E eu fiquei curiosa, né? exatamente. Então, É, olha só, a Alice está dizendo que o senhor tem um coração muito lindo e puro. lida é o coração dela. Uhum. E ela está dizendo que admira demais o senhor. Eu sou fã dessa menina também. É, é lindo isso, né? Essa menina Quando a gente. ela é minha mochila que carrega as coisas mais importantes que eu tenho. Oh, era tua esposa? É, Ah! Pô, você é, tem um amorzão todo. exatamente. Oi, tudo bem, Alice? Prazer. Ah, O senhor fez 4, né? Peregrinações, o senhor disse? três. 3? Do Caminho de Santiago, três. Só que na minha região eu já fiz algumas outras peregrinações, tá bom? Aqui Hum. tem um santuário muito importante no Ceará chamado de Canidé. É onde tem um santuário de São Francisco de Assis. E eu fiz da minha cidade até lá também. E aqui também tem uma do Padre Cícero também, de Juazeiro. Eu fiz Hum. daqui da minha cidade até lá também, a pé, E entendeu? eles falam Padre Cisto, né? Em vez de Padre ser Padre Cícero, Cícero, né? meu Padre padrinho Cisto. Cícero. E eu ainda fazia piada, que eu fazia, ô meu padinho, Padre Cisso. Eu fazia assim, né? Porque eu Exatamente. ouço o nordestino falar assim, padim, Padre Cisso. Exatamente, fica até É. mais poético aí. Uhum. Então, por que o senhor fez 3 vezes? Porque geralmente as pessoas fazem uma e pronto. O A senhor gente não, escolheu fazer 3 vezes. a gente não escolhe fazer o caminho, né? O caminho às vezes que chama a gente, entendeu? Oh, que É, lindo. é. Hum?
Se você um dia talvez você perceba isso, o caminho ele chama, mas não tem bom. Ele, quando ele toca seu coração, você abandona tudo e vai ao caminho, É um né? chamado, né, É um doutor? chamado, é um chamado. Ele toca, quando ele tocou meu coração, eu achava que nem ia fazer mais, entendeu? Uhum. Quando eu fiz o segundo, não, já conheço tudo. Mas aí um dia, do nada, ele deu aquele negócio assim, é agora, entendeu? E o seu O caminho. filho foi com o senhor? Aí meu filho foi comigo, né? Eu sempre quis fazer com o filho e ele sempre foi o mais próximo, ele foi sempre o que estava aqui mais perto e se dispôs a fazer esse caminho. Que legal. E aí, E o como eu que que falei ele para você, diz? O que que ele diz da experiência que ele teve, que deve ter sido muito fantástica, né? interessante. É porque quando ele chegou lá, que ele começou a enfrentar as dificuldades do caminho, né? Hum, hum, Quando a gente, no primeiro dia que a gente enfrentou tempestade, lama, né, que foi ameaça de neve, e quando a neve cai, cobre as setas e você não vê o caminho, entendeu? E muito vento, vento forte. Então, assim, ele dizia muito: para que que eu estou aqui? Esse caminho não é para mim, aquele negócio todo, eu devia estar em casa, aquele negócio todo. Nos primeiros dias ele arrebentou também o pé, uma bolha muito grande, né? Então, assim, ele não estava preparado para sofrimento. Ele tem 18 anos, né? Mas ele nunca passou por isso, essas experiências de trilha, de caminhada. Então, ele se assustou muito, teve muito medo de infecção no pé, teve medo hum, de não suportar, o medo da culpa, o medo de estar atrapalhando o meu caminho. Então, tudo uhum. isso foi superado. Então, no final, era outra pessoa. Era outra leveza, era outra alegria. Durante o caminho, ele às vezes saía empurrado no início, e a gente estava em plena primavera, muitas flores, e ele reclamando do caminho: Chico, olha as flores, Chico, olha as flores, né? Aprenda a olhar as flores, né? Na vida a gente tem problema, mas a gente tem tantas coisas boas para olhar. Aprenda a contar a benção. Olha que dia lindo, né? Está chovendo, olha que maravilha essa chuva, que maravilha esse frio, né? Tudo é bonito. A gente pode escolher ver o que você quer ver na vida, né? Se você quiser ver só problemas agora, você vai ligar a televisão aí, é desgraça, é corrupção, é violência. Mas se você quiser também um canal para conversar com uma pessoa interessante, né? Sobre algumas coisas interessantes, você vai encontrar também. Tudo E a gente depende pode da fazer nossa essas escolhas. interpretação, né, doutor? Exatamente, você pode fazer escolhas na vida, entendeu? Né? Então, Exato. olha o lado bom. Então, ele começou a olhar as flores. No final, ele já estava olhando as flores, Ai, entendeu? que lindo, gente. É. E, E o contato com as pessoas também, sabe? Assim, na vida, eu sempre digo que todo caminho ele é mágico. O caminho que você saiu da sua casa hoje para o seu trabalho, ele foi um caminho mágico. Ele poderia ter transformado sua vida, ou pode, pode até ter transformado sua vida. A gente precisa ter olhos de ver, a ver os sinais, entendeu? Eu isso. acredito muito nos sinais do caminho. E o caminho está sempre nos oferecendo sinais. Você tem uma dúvida sobre uma decisão a tomar, escute os sinais. O homem do passado, ele ouviu o pássaro, né? Ele ouviu o trovão, ele ouviu o vento, né? Ele sabia se ia chover, se não ia chover, né? Se o inverno ia ser bom ou não. E hoje a gente perdeu essa sensibilidade de sentir, de ver o caminho, nesse automatismo. A gente sai, já aquele negócio certo, entra dentro do carro, já vai direto para o trabalho ou deixar os filhos no colégio e não vê os sinais do caminho, né? Os É a sinais. vida expressa, né? É muito É, expressa, tudo muito rápido. e o E caminho está agora com a sempre inteligência artificial, então, piorou. artificial. O caminho está mostrando sempre isso, né? Sobre inteligência artificial, eu acredito assim que a gente tem que aproveitar essa onda também da inteligência Ah, artificial, né? Assim, com certeza, eu acho que ela veio para nos ajudar. Tudo que vem para nos ajudar, né? concordo. E e eu acho assim, principalmente no caso dele, a gente conversou muito sobre isso, as dificuldades que ele tem, por exemplo, da dislexia. A inteligência artificial hoje pode ajudar muito, a descalculia. Os números para ele é muito diferente dos números para mim e para você, entendeu? É, Hum, os números dançam, a dificuldade é muito grande e a inteligência artificial vai ajudar muito nisso. Como eu que falei, bom. a nossa educação ainda é uma educação, sabe, que a gente prega, como eu falei para você, prega uma lição e quer que todo mundo responda do mesmo jeito, né? Pois é. Hoje eu vi uma menina na internet, até uma colega mandou para mim, ela reclamando da matemática: por que que eu tenho que aprender raiz quadrada? Por que que não sei o quê? Quer dizer, eu acho também já um absurdo, porque Essa é a minha pergunta, que eu nunca é gostei de matemática e nunca usei claro. Aí, quer dizer, você sofreu, obrigar você a aprender muito. trigonometria, aprender, você a aprender análise combinatória, geometria. Para quê?
Se você hoje tem uma ferramentazinha, uma calculadora, que vai lhe ensinar a fazer aquilo, entendeu? Exato, Por exemplo, eu digo muito, eu não preciso saber como é a combustão do carro, o que é que faz o carro andar, como o motor funciona, mas eu preciso saber dirigir, entendeu? Né? Se eu exato, souber dirigir, eu vou para qualquer lugar. Então, se eu souber usar uma exatamente, calculadora, eu posso ser um engenheiro, né? Eu posso ser o que eu quiser usando a calculadora, né? Hoje em exatamente. dia, o arquiteto, você coloca suas ideias lá, você não precisa saber desenhar. Ele desenha para você suas ideias, você escrevendo. Até a própria medicina vai mudar muito, sabe? Com a inteligência artificial. Uhum, com certeza, eu concordo, eu adoro inteligência artificial, uso muito, né? É, Uso para que possa melhorar o que melhorar. Né? eu crio, Exatamente, exatamente, certo? Eu não exatamente. vou deixar de ser criativa, Não, nunca. não. Vai te Não ajudar a é que criar mais ainda. eu não uso a inteligência artificial para fazer aquilo que eu quero, eu uso a inteligência artificial para melhorar Ali aquilo que eu auxiliar. crio. Exatamente, Eu sou a criadora, não a exatamente. inteligência artificial. Eu acho que a importância da inteligência artificial é exatamente isso, é você usar a inteligência, não ela lhe usar, entendeu? Exatamente. Olha, isso aqui para mim é parte de espiritualidade também, entendeu, É, gente? Porque antes do senhor entrar, eu estava conversando com as pessoas que já estavam aqui, que eu falo sobre espiritualidade, não sobre religião. Falo sobre a história religiosa, se for o caso, que foi, você já mencionou, os apóstolos e tudo mais. Eu não me importo. Mas é, eu não falo de religião, eu falo de espiritualidade, que eu acho que é muito mais elevado para o nosso progresso como seres humanos na Terra do que só religião. Porque a exatamente. religião são várias, mas a É, espiritualidade é de todos. e de todos, exatamente, exatamente. Né? E a casa de Deus Então, existe, doutor, a casa de Deus existe várias moradas, você pode chegar por diferentes lugares, entendeu? Não existe só um exatamente. caminho até ele, entendeu? Exatamente. Mas ele, Nesse caminho, o senhor encontrou várias pessoas que o senhor é, poderia dizer que são anjos na Terra. Verdade? exatamente. A gente encontra cada depoimento de vida lá que você não tem noção, sabe? De pessoas que passaram por câncer e superaram, entendeu? Pessoas que ficaram viúvas e de repente foram fazer o caminho. Então, muitas histórias, sabe? Que as pessoas se transformaram. A gente encontrou até um senhor com Alzheimer que não sabia nem o nome dele direito, entendeu? Ele tinha passado um dia antes lá onde eu estava, que eu cheguei, Hum, entendeu? E hum. ele ia fazer o caminho e não sabia nem de onde vinha, não sabia nome, não sabia nada. Né? Espírito. O É, espírito dele chamou, exatamente, né? exatamente. Então, é muito, muito mais forte, muito mais poderoso o nosso espírito do que o nosso físico. O cantor, como eu falei, o caminho é muito mágico, assim, tem passagens lá que a gente está num canto e alguém chega e entrega uma mensagem para a gente, que era tudo aquilo que a gente estava falando há pouco tempo, sabe? Soluções, né? O livro, porque a gente dividiu o livro em capítulos por dia de caminhada. Hum. De tal cidade a Quantos tal dias cidade. foram? Quantos dias deram para a caminhada A ser? gente fez o caminho em 29 dias. Fizemos muito Vocês rápido. ficaram um mês É, fazendo o caminho. Olha, a olha. média é em torno de 34 dias, mas a gente conseguiu fazer em 29. Então, Nossa. eram 29 capítulos, só que o livro ficou muito comprido. A gente tem muita coisa para colocar. E muita coisa vai ficar fora do livro, vai ficar nas palestras, nas conversas, entendeu? Pronto. É. Então, assim, a gente Dá dividiu o um livro. gostinho, doutor. Dá um gostinho para o pessoal ficar mais curioso. Aí o senhor pode, Exatamente. né, explorar mais. Quem sabe, É. fazer um grupo e ir junto. Aí, então, no meio do caminho, aconteceu um fato muito curioso de uma pessoa que deixou uma mensagem, uma para mim e outra para ele, entendeu? E a mensagem dele é muito transformadora. Então ele, vendo as setas que guiavam o caminho até Santiago, ele colocou como um propósito de vida ser uma seta para guiar as pessoas a encontrar o caminho do coração, a encontrar a cura, entendeu? A encontrar o caminho da felicidade, mostrar que está dentro deles, né? Que Uhum, que a Terra Prometida não é um local lá no meio do Oriente Médio, não. A Terra Prometida é esse coração que está aqui, que habita cada um de nós, entendeu? Que está acessível a cada um e que a gente precisa percorrer esse caminho, que é o caminho mais difícil, que é do cérebro ao coração, entendeu? uhum, Então, que a gente não precisa de muito. Então, ele colocou como propósito de vida ser essa seta amarela. Por isso que o livro se chama A Seta Amarela,
a jornada que transformou a minha vida e vai transformar a sua também. O livro ele é escrito na primeira pessoa dele, né? Uhum. Então, assim, a gente se encontra Dele e do sempre seu filho. do meu filho, eu só fiz Pronto. auxiliá-lo, né? Ele tem Uhum. algumas dificuldades e eu Eu ajudei. só queria fazer bem claro para as pessoas que estão aqui agora e para as pessoas que vão ver essa live depois, que entenda que o senhor está escrevendo pelo seu filho. Somos dois. A gente se encontra sempre os finais de semana e à noite. E durante o caminho, ele notou muita coisa. Ele tanto notava no celular diálogos nossos com outras pessoas. Ele gravava no celular, tinha um diáriozinho. E a gente gravou muitos vídeos. E a gente ficou vendo vídeo por vídeo, né, diálogo por diálogo, foto por foto. E a gente foi montando todo todo o livro, né? O livro Que está muito legal, completo. hein? Então, assim, como eu tenho muitos pacientes, como você falou naquela hora, no lançamento, eu quero botar um preço promocional, né? Hum, Eu quero também que essa renda seja uma instituição, né? isso. Seja doado à instituição, porque a gente tem nossas rendas, né, como médico. Então, esse livro é para que ele possa chegar a várias pessoas, né? E que eu vou pedir muito para as pessoas até compartilharem com os outros, não deixar esse livro numa prateleira, Isso. porque eu tenho certeza que esse livro vai chegar às mãos de pessoas que estão pensando em suicídio, ou Isso. pessoas que passaram por separações, que têm relacionamento com filho, porque lá a gente fala muito sobre isso, relacionamento de pai e filho, sabe? De mãe, É, de filho também. exatamente. Ele é filho de E pai quanto vai separado. ser, então, doutor? Quanto vai Hã? ser esse livro? Esse vai custar R$ 1,99 só. É, 1,99, gente. é, Vai custar no dia do lançamento, que vai ser que dia, é. doutor? Dia Que dia 30 vai de ser? julho. Dia 30 de 30 julho. de julho, que horas? Já pode comprar que horas? Pois 6 horas da manhã já está rodando. Até outro pronto, dia. dia 30 de julho, às 6 horas da manhã, já pode estar comprando esse É, livro super, hiper espiritual, é, R$ 1,99. hum, Ótimo para dar de presente para as pessoas que exatamente. querem transformar, É, ótimo para ler, né, para exatamente. É, aprender, que existe caminhos exatamente. diferentes, né, para nós Exatamente. Então, aprendermos assim, a viver melhor. porque Oi? esse é um tema que é pouco explorado, esse, tempo esse tema das neurodivergências, né? Essas dificuldades da dislexia, Isso, descalculia, isso, desortografia, disgrafia, né? O isso. TDAH. Então, Uhum. assim, a gente encontra muitos, por exemplo, eu como cardiologista aqui, todos os dias eu encontro muito crianças que chegam aqui, que vão ao neurologista e tem esse diagnóstico, e precisa tomar uma medicação, e eles precisam saber se o coração tá legal, se pode tomar aquela medicação ou não, e eles vêm me procurarem aqui para eu dar o parecer, né, do coração. E eu Uhum. percebo que muitas vezes são crianças maravilhosas que não precisavam estar tomando remédio, entendeu? Que a Uhum. gente, porque às vezes estão tomando remédio para se encaixar em um modelo, em um molde, entendeu? Porque o mundo quer que ele seja daquele jeito, entendeu? Quando na Uhum. verdade ele tem um mundo inteiro para expandir, né? Para explorar suas potencialidades, né? Para ser cineastas, eles verem um mundo diferente da gente, né? Enquanto a gente Com vê o mundo ali certeza. bem analítico, eles veem o mundo na subjetividade. São pessoas que se comunicam melhores, né? São pessoas que não são incapazes, eles têm um modo de ver diferente, um modo de aprender diferente, né? São pessoas Exato. maravilhosas e o mundo tem que aprender a incluir essa diversidade, né, de pessoas, de pensamentos, né? E não taxar como doente mental ou uma pessoa que precisa de remédio, né? Eles precisam muito mais de carinho de voar, né? Ah, doutor, que bonito, que bonito. Eu sabia que o senhor é uma pessoa muito especial. Porém, eu acho que existem anjos de luz nesses corpos, nos nossos corpos, né? E anjos de luz são pessoas que fazem o que o senhor faz, né? E calhou do senhor ter um filho que teve a sorte de ser seu filho e ter a mamãe também, que está aí, que para ele deve ser um espetáculo viver, Eu que digo a ele, independente, independente de ser diferente. na verdade, eu que digo que ele é que me guiou no caminho, né? Olha só. Que- Uhum. Então, gente, esse é um excelente exemplo para que vocês entendam que cada um
tem o seu presente, né? O Exatamente. presente de ter uma inspiração, Exatamente. É. né? Exatamente. E o seu filho lhe ajudou, mas Muito, também o muito, senhor muito. ajudou ele, porque foi o Exatamente, senhor que foi. levou, né? Aprendemos juntos, é. Exato. Então, eu tenho certeza que o seu filho é uma pessoa muito especial, Muito graças para à pena, educação que pena. ele teve. Ele não está aqui hoje porque ele teve que viajar. Aham. Mas noutra oportunidade, quem sabe no lançamento, a gente tem a oportunidade de estar aqui com ele também. Isso. Pode ser sim. Ah, Pode, a gente pode falar sobre isso. Seria ótimo. E nos diz alguma coisa a mais, eu gosto de deixar o tempo pequeno para que fique um gostinho de quero mais, sabe, que doutor? legal. E aí as pessoas voltam ou compartilham É para verdade. falar mais sobre o seu livro quando tiver lançado. Isso como, no inglês se fala spoil, que Ah, você sabe o que é spoil? sim, sim, sim. Muita gente está sabendo. Sei. Mas É, é dá uma spoiler. palavra em inglês que é como se dá um gostinho, né? Exatamente, dá umas dicasinhas aí. Dá uma coisinha só para ficar curioso, fazer um É, marketing, né? é. Então, o nome do livro vai ser, A Seta Amarela. e o subtítulo, A jornada que transformou a minha vida e vai transformar a sua também. pronto. E vai ser o lançamento mais uma vez, dia 30 de Dia julho, 30 de julho, é. por R$ 1,99. Gente, Exatamente, é. Porque por favor, né? meu objetivo é esse, é que esse livro possa chegar ao maior número de pessoas, entendeu? Isso. Que possa Então, vamos impactar vidas, né? contribuir falando, compartilhando essa live, É. né? E fazendo a sua parte. O doutor Que está legal. fazendo a parte dele, o filho dele. Qual é o nome do seu filho, doutor? Ele tem o mesmo nome meu, é Francisco Salismar, só que eu chamo ele de Chico. Então, vamos chamar ele de Chico? Podemos Chico, chamar ele de Chico de também? Chico, Então, pode chamar pronto. de Chico. Então, pronto. Então, vamos compartilhar, porque o Chico vai ficar muito orgulhoso de ser um autor best-seller, como É, pai, e que vai ter o apoio de todos nós, que né? legal. Todos nós falando, porque a internet é assim, né? Se a gente É, começa a fazer a nossa parte, contribuindo, compartilhando, pode ir bem longe. exatamente, Tem exatamente, muita gente que fala, nossa, nunca sabia que isso virou É. um best-seller digital, É, né? por isso que Mas, meu objetivo maior é exatamente de furar a bolha, entendeu? Assim, o que eu quero é furar a bolha, isso, que pessoas que não me conhecem comecem a receber esse tipo de mensagem, né? isso, Comece a isso. ver o mundo de uma forma diferente, de uma forma mais leve, de uma forma mais prazerosa, né? Ser mais grato à vida, entendeu? Aproveitar Uhum. cada instante aqui, né? Porque essa é uma escola da vida e a gente veio aqui para cumprir uma missão sagrada, né? Todos nós nascemos com a missão e um dia nós vamos prestar conta dos nossos talentos, né? E Deus vai perguntar o que você fez daquilo que eu te dei. Aí nesse dia a gente possa dizer, eu multipliquei meus talentos. A gente nem precisa dizer, porque nós estamos É, sendo observados. Nós exatamente, estamos sendo exatamente. observados, né? É, Eu chamo de banco da vida. Quando a gente isso. chegar a um certo ponto, nós vamos ter um crédito do tamanho do bonde ou a gente vai ter um débito. E aí, É. eu acredito que a gente volta para aprender tudo que tem que Eu também aprender, acho. Eu acho que né? é como a série. Você está no primeiro ano e você não consegue passar nas provas do amor, né? Se você não conseguiu passar nas provas do amor, aí você vai ter outra chance de voltar para aprender novamente aquelas. E tem essa coisa de pedir a Deus, rezar. Aí vai no dia seguinte, faz fofoca da vizinha, É, exatamente. não faz uma contribuição para uma vida. É, Isso não adianta nada rezar. é verdade, é A verdade. gente tem que ser único para nós mesmos, Exatamente. né? Para depois, então, a gente poder ser genuíno de acordo com as possibilidades de ajudar. Mas você não pode ajudar se você não é ajudado. Exatamente. É. Simples assim, né? Eu também acho. Doutor, quer dizer alguma coisa para a Eu só gente queria agradecer o finalizar? espaço aí e também lhe parabenizar,
por tudo que você tem feito. Eu andei vendo aí algumas lives suas, né? Gostei demais, por isso que eu estou aqui. E que Uhum. você continue também espalhando, né, essa Obrigada. espiritualidade por onde for, que a gente Uhum. pode, que todos nós aqui e quem está escutando aí, está me vendo, possa ser essa seta amarela também, né? Conduzindo as pessoas ao seu, né, ao seu Uhum. destino, né, ao seu lugar prometido, à sua terra prometida. Entender que essa vida é ser uma passagem, que a gente precisa caminhar com mais suavidade, né? Perdoando, né? Perdoando, Uhum. porque a única questão que vai cair na prova é essa: você amou o suficiente, né? Uhum. Uhum. Então, e o auto-amor também, né? Às vezes a gente cuida Muito muito de amar o importante. próximo e não ama a si mesmo, né? Porque Mas, quando o mas, Cristo falou, amar o próximo como a si mesmo, entendeu? Então, assim, não é mais ao próximo do que a si, pois entendeu? é, as pessoas pensam, tem gente que ama mais os outros do que a si mesmo. Exatamente, Porém, vai ficar um buraco. exatamente, Porque não dá. Se você conseguir aprender a se amar é, mais do que tudo, é, você vai poder dar muito mais do mais. que tudo. Porque você É, tem para dar. exatamente. E o amor é Entende? aquela moeda, e o que é legal do amor é que é aquela moeda que quanto mais você dá, mais você tem, entendeu? Mas existe um Se eu retorno. te der do meu dinheiro aqui, eu fico com menos, mas se eu lhe der do meu amor, eu tenho mais ainda, entendeu? Exatamente, exatamente. É assim que funciona. Então, doutor, eu também quero agradecer pela sua esposa estar aqui, dando esse amor de vocês, que eu amo ver casais que realmente se amam. Ela está dando maior força, maior apoio. Por vocês terem um filho abençoado, que é o Chico. Manda um lá, Chico. Um abraço, parabéns, viu, por você ter ultrapassado desafios junto com Na seu pai. verdade, na verdade, o meu filho com ela chama-se Jesus. Ah, é? A mãe de Chico é outra. Ah, ok, ok, É, tudo mas o bem. nosso filho chama-se Jesus, é o irmão do Chico. Uhum, tudo bem. Então, obrigado, gente, por ter participado dessa live. Alguém tem alguma perguntinha para fazer para o doutor? Vamos ver se vocês estavam assim atentos. Alguma Uhum, curiosidade? Alguma pergunta para o doutor Salismar? Vamos ver se alguém escreve alguma coisa. Eu uhum. adoro fazer essa partezinha. Geralmente as pessoas têm vergonha, sabe, É doutor? verdade, é. Mas eu insisto assim mesmo. E quem sabe, né? É, Alguém, exatamente. alguém consegue ultrapassar esse limite, porque muita gente tem vergonha de perguntar. Eu era assim. Eu Quando eu também. era mais jovem, eu não perguntava nada. Eu, pe- Agora, hoje em dia, eu sou a maior eu perguntadeira também. de qualquer curso que eu faça. Tudo. Eu sou a primeira a levantar o dedo e perguntar. Eu tenho muita dúvida sobre tudo. Eu pergunto tudo assim, sabe? Fico insistindo. Eu Pois é. aprendo muito mais com isso. Claro, lógico, né? Aí é que está a sabedoria. Quanto mais a gente aprende, melhor a gente fica, e assim que se consegue evoluir mais, aprendendo e praticando aquilo que aprende. Tá Muito joia. importante, né? É, Então, doutor, muito obrigado. Um coração desse tamanho para vocês três, tá a bom. mãe, o pai e o filho, Tá né? bom. Para vocês que estiveram aqui, que deram a honra da sua atenção, porque esse é um tempo, um horário nobre, então muita gente vem, vai, volta, É, vem daqui, vai dali, mas nós tivemos um número legal de pessoas e agradeço muito o seu tempo, a sua atenção e muito obrigado pela sua inspiração. que legal. Viu, doutor? Pois um abraço bem grande. Tá bom. Gente, Tchau. tchau. Valeu. Valeu.